Olá, amigos! Olá, companheiros! Sejam todos bem-vindos a mais um programa na Era do Espírito. Bom dia, Marcos! É com muita alegria que a gente te recebe mais uma vez para essa nossa troca aí, né, de reflexões, tá? O Marcos hoje vai falar para a gente sobre o desenvolvimento das faculdades. Isso é muito importante. Então, Mário, olha só, é porque eu chamo ele de Demário, tá, gente? Vocês desculpa, tá? Então, Marcos, fique à vontade. Vamos lá, né? Vamos refletir aí. Mas antes, eu estou me esquecendo de fazer uma prece para que a gente possa aí se harmonizar nesse momento, né? Então, vamos fazer uma prece rápida para passar a palavra para o Marcos. Vamos lá, meus irmãos. Vamos todos aí nos colocarmos numa posição confortável, nos conectando com essa espiritualidade que nos envolve em todos os momentos, essa espiritualidade amiga, benfeitora, agradecendo por todos esses momentos que temos de refletir e entender esses ensinamentos de Jesus, nosso irmão tão querido, e o clareamento que a doutrina espírita veio nos trazer, para que possamos a cada dia, a cada momento, entender melhor esses exemplos que o Mestre nos trouxe. Que o nosso irmão Marcos Demário seja envolvido pelos nossos benfeitores e que a sua reflexão possa nos envolver e atingir não só a nossa consciência, mas também o nosso coração, para podermos vivenciar, mesmo que devagar, esses ensinamentos tão importantes para todos nós. Gratos sempre pela oportunidade, iniciamos a nossa reflexão. Que assim seja. Marcos, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado, Adiciné. Um abraço a você, a todos que estão aqui nos acompanhando no programa Na Era do Espírito, que tem por finalidade conversarmos sobre a visão que o Espiritismo possui da educação para a construção dessa Era do Espírito, que, na verdade, já estamos nesse processo, né? A Era do Espírito já está sendo processada. E nós estamos desdobrando, então, aqui nas nossas conversas, o Livro dos Espíritos, mas questões bastante específicas e que se ligam, então, à educação. E nós temos uma que vai se ligar justamente a esse tema sobre o desenvolvimento das faculdades. Lembrando que o olhar da pedagogia sobre esta questão, antigamente, era um olhar, na verdade, com falta de conhecimento. Chegou-se a pensar que a criança era apenas e tão somente um adulto em miniatura, e nada mais. Houve uma corrente filosófica, que, aliás, ainda subsiste, que diz que a criança é uma página em branco, ou seja, nasce sem coisa nenhuma e que nós, então, vamos depositar nela os conhecimentos. Essa filosofia é que gerou a chamada escola tradicional ou conservadora, que é aquela escola onde o professor ensina, o aluno aprende. Ou seja, quem detém o conhecimento, o saber, é o professor. O aluno, porque ele vem dessa teoria da página em branco, só tem que absorver. E absorvendo, vai adquirindo todo um patrimônio cultural, científico, moral e assim por diante. Mas nós temos outras teorias pedagógicas que se contrapõem a isso. Como, por exemplo, nós temos a epistemologia genética, que surge com Piaget, Vallon, a teoria interacionista com Vygotsky. São grandes pesquisadores da área da ciência, tanto da psicologia quanto da pedagogia, que nos trouxeram realmente a lei da evolução, mas do ponto de vista material.
Quer dizer, olhando o ser humano apenas enquanto corpo biológico, mas descobrindo as estruturas neuronais, descobrindo, com outra terminologia, mas descobrindo as ideias inatas que o Espiritismo defende, e que existe um processo de desenvolvimento que a própria criança, que é um espírito reencarnado, realiza. E que, na verdade, o educador, e é porque aqui nós temos que ampliar, tem que sair da figura do professor para ir para a figura também dos pais e etc. Então, o educador, na verdade, vai estimular o desenvolvimento das faculdades do educando. E o Espiritismo, lá em 1857, se antecedendo a Piaget, Vygotsky, Vallon, Freud e todos os outros que vieram depois da doutrina espírita, o Espiritismo já veio afirmando que a criança é um espírito reencarnado. E, quando reencarna, não se torna uma página em branco, porque o espírito não perde as suas aquisições, as suas experiências, os seus conhecimentos. Mas alguém já está aí pensando, mas se é assim, por que a criança não sabe tudo? Por que ela não recorda tudo, se é esse espírito que já tem vastos conhecimentos, e como a doutrina espírita também afirma, que se preparou para esta encarnação? Bom, Kardec pensou nisso. E no diálogo que ele faz com os espíritos, em O Livro dos Espíritos, nós vamos destacar a questão 220, que faz parte do capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Espíritos. Kardec, então, pergunta: com a mudança dos corpos, vamos aqui esclarecer, quando nós reencarnamos, vamos assumir um novo corpo biológico. Daí a pergunta de Kardec. Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Muito importante essa pergunta de Kardec. Então, o espírito vai reencarnar. Ele vai assumir um novo corpo biológico. Na verdade, não apenas um novo corpo. Ele vai assumir uma nova personalidade, uma nova condição social, e vai se encontrar aqui na humanidade num novo tempo, numa nova época. Então, o Kardec dá o exemplo. Digamos que ele, na última encarnação, desenvolveu bem faculdades nas artes plásticas, por exemplo. Nesta nova encarnação, ele poderá vir sem essa faculdade ligada às artes? Essa é a pergunta de Kardec. Vamos ver a resposta que os espíritos dão. Sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito queira exercer outra, que não se relacione com ela. Nesse caso, permanece essa faculdade em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, seguindo aqui o exemplo que Kardec colocou na própria pergunta. Então, esse espírito, na última existência, foi ligado às artes e desenvolveu relativamente bem essas faculdades. Ele desencarna, encontra-se de volta ao mundo espiritual e, num determinado momento, ele é convocado para iniciar o planejamento da sua próxima encarnação. Esse espírito, primeiro, ele pode solicitar que nessa próxima encarnação ele seja ligado a um setor, digamos, mais científico. Ele quer desenvolver melhor as suas faculdades de raciocínio lógico matemático. Nesse caso, por solicitação dele mesmo, e obviamente, né, com o aval dos espíritos superiores, ele vai reencarnar e vai ter a tendência
de se ligar a essa área lógico-matemática em alguma ciência. Mas, ao mesmo tempo, vou dar apenas aqui um exemplo, ele adora teatro e música clássica. É uma coisa que faz parte da vida dele. Ele não vai desenvolver uma profissão ligada ao teatro, ele não vai estudar música, mas isso faz parte do universo da vida dele. É porque isso está latente nele. Ele não perdeu o que ele desenvolveu na última encarnação. Ele continua tendo. Mas ele vai lá trabalhar, por exemplo, ele vai fazer faculdade de estatística. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele precisa desenvolver isso. Ele solicitou esse desenvolvimento, mas ele não perdeu o desenvolvimento anterior, que continua nos gostos dele, nos hobbies dele. E ele, por exemplo, adora, apesar de ser um estatístico, um matemático, o que ele mais adora fazer é assistir peças de teatro ou então uma apresentação de música clássica. Está nele. Se diz popularmente que está no sangue. Claro que não está no sangue, obviamente. O sangue é um componente orgânico e nada mais do que isso. Mas está no espírito. Mas os espíritos responderam aqui a Kardec, lembrando que essa é uma possibilidade, mas existe outra possibilidade. É que, ligado lá às artes, ele usou mal essas faculdades. Ele criou, por exemplo, peças artísticas aberrantes, de valores duvidosos, lá na última encarnação. Então, quando ele reencarna agora, essas faculdades artísticas vêm bloqueadas. Porque ele precisa fazer aquisições de ordem moral. Se ele não fizer isso, qual será a tendência dele? Entrar de novo pelo campo das artes e, outra vez, desvirtuar. Então, ele precisa modificar os seus valores. Então, ele chega aqui, nessa nova encarnação, e ele sente a tendência, né? Ele sente a tendência que está com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um bloqueio, tem uma coisa que não deixa ele. Aí ele está na escola, né? A professora está trabalhando com ele, percebe que ele tem assim, um certo valor, um pendor para as artes, e resolve colocá-lo lá na peça teatral que vai ser apresentada aos pais. Nos ensaios, tudo bem. Ele até se saiu bem. Mas na hora da apresentação, dá um bloqueio, dá um medo, dá uma coisa nele que ele simplesmente esquece o texto, ele não sabe o que tem que fazer, ele começa a chorar lá nos bastidores, diz que está com medo de entrar no palco, e aí dá confusão e ele não consegue. Pura e simplesmente ele não consegue. Aí a professora não entende. Mas nos ensaios ele foi tão bem, não teve problema nenhum. E eu não entendo por que deu esse pânico, esse bloqueio nele na hora de fazer a apresentação da peça. Eu não entendo isso. É porque ele realmente veio bloqueado para não desenvolver isto nesta encarnação. Aí ele cresce. Ele cresce e você conversa com ele assim, olha só, está passando a peça teatral assim, assim, vamos lá assistir? E aí ele diz assim, eu gostaria muito, mas não vai dar não, porque eu não sei explicar. Mas quando eu entro no teatro, me dá uma angústia, sabe? Me dá uma coisa. Eu não consigo ficar sentado lá. Chega uma hora que eu tenho que sair, eu entro em pânico. Bom, você deve ter síndrome disso, síndrome daquilo. De fato, ele tem, que está trazendo do passado. Mas isso não quer dizer que não se possam trabalhar essas faculdades até um certo ponto com ele. Então, vamos desenvolver essas faculdades, tanto as morais, emocionais, intelectuais, artísticas e assim por diante. Como fazemos isso? Olha, olhando para a criança e sabendo que esse espírito já possui isso. Então, está nele. Tá? Ele já desenvolveu muita coisa em existências passadas.
Claro, tem que realizar também muitos aprendizados nesta existência. Então, eu não tenho que ensinar. Não. Eu tenho que detectar os potenciais dele, o que ele está mostrando, para saber, então, o que eu preciso trabalhar com ele e para onde ele quer ir. E levando em consideração que, além dele já trazer as faculdades relativamente desenvolvidas até um certo grau, ele é influenciado pelos exemplos que recebe, ele é influenciado pelo meio em que ele vive, ele é influenciado pelos estímulos que lhe são dados. Então, tudo isso tem que entrar na educação. Agora, se ele chega, senta, abre o caderno, abre um livro didático e o professor só fala, ensinando, como ele vai desenvolver as suas faculdades? Fica muito difícil. Por isso, então, no projeto Educação do Espírito, que nós estamos trabalhando aqui no programa, que está aqui no meu livro Educando o Espírito, então, no projeto Educação do Espírito, nós colocamos como que, na verdade, deve acontecer esse trabalho educacional. Então, vamos aqui conhecer um pouquinho mais como que educadores e educandos devem, de fato, trabalhar. E aqui vamos voltar o nosso olhar para a evangelização espírita, essa que é desenvolvida nos centros espíritas. A nossa proposta é que o evangelizador seja, na verdade, um orientador e faça. A evangelização, normalmente, ela é semanal, ela ocorre uma vez por semana nos centros espíritas. Então, não podemos fazer aqui comparação com a escola propriamente dita, que realiza um trabalho diário. Não é o caso da evangelização no centro espírita. Mas isso não impede que o evangelizador, pouco a pouco, conheça os seus educandos e os estimule a querer, então, aprender. Isso é muito importante, estimular para querer aprender. Então, o evangelizador vai mostrar lá para os seus evangelizandos, por exemplo, o conteúdo de O Livro dos Espíritos, ou vai trabalhar o conteúdo moral do Evangelho segundo o Espiritismo, e vai propor a eles temas, são chamados temas geradores, e que a partir desses temas geradores, eles podem pesquisar, fazer leituras, debates e montar projetos de estudo e de pesquisa para chegar a determinados objetivos e fazer apresentações e debates que levarão, então, ao conhecimento. O ideal é que, no centro espírita, providenciasse, primeiramente, uma biblioteca voltada para as crianças, para os adolescentes e os jovens, com literatura não apenas espírita, mas diversificada no espectro do conhecimento humano, e que também tivesse uma rede Wi-Fi no centro espírita para acesso à internet. Porque o celular, que anda sendo proibido por aí nas escolas, o celular não é nosso inimigo. O celular é uma ferramenta que nós podemos perfeitamente orientar o seu uso. Aliás, educar é orientar. Educar não é proibir. Como se dizia antigamente, aliás, tem uma música famosa do Roberto Carlos, né? Que ele fala que é proibido proibir. Por que é proibido proibir? Porque tudo aquilo que é proibido aguça a curiosidade. Aliás, eu lembro da minha época na escola de adolescente, e eu estudei ali entre as décadas de 1960 e 1970, no hoje ensino fundamental, e era uma escola pública, e existiam várias proibições, como, por exemplo, é proibido usar a quadra fora da aula de educação física. Mas aí, nós íamos ter a aula com a professora de Cineia, e a professora de Cineia faltou. Então, nós vamos com o horário vago.
Ai, que vontade de bater uma bolinha lá na quadra. Mas é proibido, né? Ai, é a regra da escola, é proibido. O que nós fazemos? Nós começamos a ver como burlar essa regra. Dá um jeito da inspetora, outros, enfim, não perceber nada e nós escapamos para a quadra, que afinal de contas está lá vazia. Por que não? E lá fomos nós. Uma vez nós fizemos isso, e aí voltamos rapidamente para a sala, né, porque ia ter a outra aula. Aí o professor entrou, olhou para nós assim, vocês tiveram a aula com a professora Dircinéia? Falou, não, ela faltou e tal, tal. O que foi que vocês fizeram? Nós ficamos aqui batendo papo, lendo, estudando. Sei. E é por isso que vocês estão vermelhos, suados e com as blusas sujas, não é? Aí caiu a filha, aí não teve jeito, né? Só vocês estavam lá na quadra, né? Vocês deram um jeito e foram lá para a quadra. Então, não adianta simplesmente proibir. Tem que educar, tem que orientar. Então, nós vamos orientar que os alunos, em grupo, façam os projetos de estudo e pesquisa ligados, então, aos ensinos morais de Jesus, ligados aos princípios básicos do Espiritismo. Vamos orientá-los no desenvolvimento desse trabalho, porque eles possuem faculdades já desenvolvidas e que podem desenvolver mais ainda. Então, o evangelizador não tem que fazer o papel de entrar ali do centro espírita para... Hoje eu vou dar uma aula sobre reencarnação. Não tem que dar aula sobre reencarnação. Mas você tem que propor o tema aos evangelizandos, aguçar a curiosidade, o querer aprender dele, pode levar algum material para isso, pode fazer, por exemplo, um vídeo, né? Eu vou projetar um vídeo aqui para vocês, o vídeo é curto, sobre essa questão da reencarnação. E aí, quando eles assistem um vídeo, ficam impactados, mas como é isso? Como é aquilo? Vamos desenvolver o projeto, porque esse vai ser o nosso estudo. Nós temos que aprender tudo que for possível sobre reencarnação. E aí, o que vocês querem fazer? Olha, tem livro, tem vídeo, tem não sei o quê. E aí vai estimulando para que eles estudem, para que eles corram atrás daquele conhecimento. E você, evangelizador, sempre orientando, mostrando, dando dicas, fazendo perguntas para que eles desenvolvam, até que venha um debate geral, uma apresentação teatral, enfim, que é aquela culminância do projeto, e todo mundo estando satisfeito no conhecimento, ok, então vamos partir para o próximo tema. Então, a evangelização fica bastante dinâmica e eles descobrem que podem, que conseguem, que sabem, porque, afinal de contas, eles pensam, eles raciocinam, não é mesmo? Não importa que seja criança. E tenho crianças aqui em família, por exemplo, crianças que estão nessa faixa de 6 anos, 6 a 9 anos, gosto muito de brincar com elas, de vez em quando eu solto assim, um questionamento no ar, eu jogo uma coisa para ver o que elas vão raciocinar, e a resposta vem rápida. Mesmo que tem 6 anos, dá aquela parada, olha para mim, não. Por que não? Porque isso não acontece, é assim, assim. Eu já vi. Você fala, muito bem, eu tentei enganar você, mas você foi esperta. Porque é um espírito reencarnado, que já traz conhecimento, que possui raciocínio, e aí você aproveita isso como um gancho para propor conhecer mais, para ver mais isso e mais aquilo. E aí a curiosidade, o querer aprender, leva a criança a fazer isso, e você está no processo educacional, que faz em família, mas tem que fazer também lá no centro espírita, na evangelização. E assim as faculdades vão se desenvolvendo. Mas não podemos esquecer de uma coisa importantíssima, que precisamos privilegiar neste momento, o desenvolvimento das faculdades morais. Sentimento, que é o que vem faltando muito
conosco e com as novas gerações, mas isso é conversa para o nosso próximo programa na Era do Espírito. Então, era isso que nós tínhamos de Sinéia para hoje, aqui, nesses nossos comentários. Muito bom, Marcos. Aí você estava aqui pensando, né? Você falando da sua experiência, né? Lá na quadra e tudo. E realmente a gente sempre dá um jeitinho de burlar, não entende o porquê da proibição, né? E a gente tem que educar e explicar o porquê. Porque se a professora ou a diretora tivesse falado, não, vocês não vão utilizar a quadra fora do horário, porque vocês vão ficar cansados, agitados, suados, e não vão aproveitar, né, a próxima aula. Vocês entenderiam isso, não, claro, mas seria uma explicação mais justa, né? Estaria mais assim, estaria mais correto. E é isso que a gente tem que fazer, né? Você falou da sua criança de 6 anos, a gente vê hoje em dia que eles estão muito assim ativos, né? Eles prestam atenção, e não é só hoje não, tá? As crianças sempre prestam atenção. O que faltava no meu tempo, no seu, era esse estímulo, né? Porque a gente não podia nem colocar nossa opinião quando a gente era criança, né? Criança tinha que entrar muda e sair calada, e olhe lá. Hoje em dia é diferente. E isso é muito importante, isso que você trouxe, essa reflexão, né? Para a gente pegar essas nossas crianças hoje, educá-las, para que elas sejam jovens mais equilibrados nesse sentido de entenderem o que estamos passando, né? Para serem aí o nosso futuro, que são os nossos futuros pais, né? Nossos futuros educadores, evangelizadores. Não é isso aí? Então, a gente quer coisa boa para a gente, então a gente tem que trabalhar nisso. Marcos, muito obrigado, né? Programa maravilhoso. E a gente vai encerrar fazendo a nossa prece, tá bom? Então, vamos lá. Vamos agradecer por essa oportunidade, essas reflexões, né? Que a gente possa, junto com essa espiritualidade que se encontra conosco, compartilhar esses ensinamentos e essas reflexões com os nossos irmãos, com os nossos amigos, para que a cada dia a gente vá crescendo moralmente, que os nossos sentimentos eles possam ir se purificando e que o nosso olhar seja cada vez mais fraterno e mais solidário. Então, que a gente possa, nessa caminhada, junto com os nossos irmãos desencarnados, os nossos benfeitores, saber utilizar dessa doutrina que o nosso irmão Kardec nos codificou para o nosso clareamento. Gratidão por essa oportunidade bendita, gratidão, benfeitores, pela oportunidade de estarmos encarnados e aprendendo. Sim, nós nos abrimos sempre e colocamos à disposição deste aprendizado. Encerramos nesse momento nosso programa na Era do Espírito, mais uma vez dando graças a Deus, que assim seja. Bom, meus irmãos, a gente agradece a todos vocês, mais uma vez ao nosso irmão Marcos, né, por essa oportunidade, esse compartilhamento que ele tem conosco, esperando vocês no nosso próximo programa, na Era do Espírito. Fiquemos todos em paz e com Deus. Tchau, tchau. Canal Espírita Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. Estamos nas principais redes sociais: YouTube, Facebook, Instagram. Inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.